Iniciar a gravação. Presidente, a gravação já está sendo efetuada. Podemos dar início? Sim, Jorge. Bom dia a todos. Vamos iniciar a 30ª reunião extraordinária da CJRI. A primeira empresa, presidente, é a Metropolitana. Jorge, são algumas considerações. O jurídico encontra-se presente nessa reunião, o jurídico do CTM. Não se encontra presente e convidamos mais uma vez, entendeu? E não se encontra presente. Eu queria reforçar na ata, Jorge, registrar essa ausência do jurídico e oficializar o jurídico através de ofício da comissão. Pois não, presidente, pois não. Ok. Doutor Fernando Bandeira, tem alguma empresa que o senhor encontra-se impedido do julgamento dessa pauta? Caiu a conexão dele. Tem três processos da CSR e um da São Luís Tadeu. Ele é impedido, Jorge, dessas empresas? É impedido. Positivo. Ele se declara impedido. Pronto. Processo 2, 3, 4, 5 da pauta, não é isso? Confirma aí, Jorge. Positivo. Isso mesmo, presidente. Pronto. Registrar em ata também essa observação, Jorge. Pois não. Registrado. O representante da Metropolitana encontra-se? Presente. Ok, amigo. Pronto. Vamos dar a palavra, processo número 1 da pauta, empresa Metropolitana. Com a palavra, o representante da Metropolitana. Presidente, o vereador João Bocão entrou, viu? Ok, seja bem-vindo, vereador. Estamos no processo número 1 da pauta. Pessoal, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Pois não, Marcos. Eu queria pedir atenção com relação a esse fato, que está se alegando que a empresa não apresentou o veículo para a vistoria, que o veículo estava na garagem, né, para ser apresentado como normalmente a vistoria da Recife chega na garagem por torno de 8 horas, é a hora que o veículo está pronto. Nós estávamos com o veículo terminando de fazer a limpeza e o fiscal simplesmente disse que chegou de 6 horas da noite, como não é de praxe. O horário aqui, como sempre, costume, a partir das 8 horas que ele chega, a gente estava com o carro programado para essa hora. E ele simplesmente não vistoriou, alegando que a empresa se negou a apresentar o carro, mas o carro estava pronto, estava só faltando fazer a limpeza final para apresentar para a vistoria. Eles chegaram 2 horas antes do normal, como sempre chega aqui. Então, eu peço a compreensão de vocês, que o carro estava na empresa, não foi negado em momento nenhum a apresentação para a vistoria. Ok, obrigado. Com a palavra, a Dice. Bom dia, conselheiros. Bom dia a todos os participantes dessa reunião. É o seguinte, essa multa foi multa da divisão de vistoria, multa não ainda, auto da divisão de vistoria, por o carro não ter sido apresentado quando da presença da equipe da vistoria na garagem. Eu pedi o pronunciamento do chefe da divisão a respeito dessa coisa de horário, e ele foi bem enfático no parecer dele, que não existe horário agendado, existe um turno de agendado para o veículo ser apresentado. Então, a partir das 18 horas até as 23h45, o fiscal, a equipe de fiscalização, pode se dirigir à garagem para verificar o veículo. Não é um horário agendado, é um turno agendado. Então, ele pode, a partir de 18 horas até de 23h45, fazer a verificação do veículo. Não é apenas o veículo dessa empresa que é agendado na data. A equipe de vistoria tem um organograma a cumprir, então, a quantidade de veículos apresentados numa garagem, diz, eu vou levar tanto tempo dessa garagem, tem mais uma quantidade de veículos a ser apresentados noutra garagem. Eu vou apresentar a todo horário a ser cumprido dentro desse turno. Então, a empresa alegar que está terminando o veículo, a partir do momento que ela agenda o veículo é para estar pronto para ser vistoriado. Não é estar terminando, não é estar lavando,
o veículo tem que estar pronto e lá no DIC para ser apresentado a vistoria. E ela não fez isso, não apresentou o veículo. Não existe nenhuma obrigação da fiscalização de ficar aguardando finalizações de veículo. Então, a empresa descumpriu, dificultou a ação fiscalizadora, foi uma viagem perdida na garagem da operadora, um tempo que poderia ter sido utilizado para fazer vistoria em outras empresas. Então, entendo que o auto deve ser mantido. Presidente. Pois não, Jorge. Registrar a presença do representante da CJU do CTM, Alan Santos Simão. Ele se encontra presente. Ok, doutor Alan, seja bem-vindo à reunião. Ok, obrigado. Estamos no processo. Estamos. Ok. Estamos no processo número 1 da pauta. O jurídico deseja se pronunciar? Não. Ok. Algum relator deseja algum pronunciamento sobre esse processo antes de eu colocar em votação? Então, ok, em votação, processo número 1 da pauta, Metropolitana, não apresentar veículo agendado para a vistoria. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Doutora Marcela, seu voto. Voto pelo deferimento. Conselheiro Cleiton, seu voto. Deferimento. Doutor Fernando. Caiu a conexão dele, Jorge. Presidente. Caiu Ele não a voltou. conexão. Caiu a conexão dele. Ele não está presente, não. Quer que eu ligue para ele? Mas ele não. Hoje, Jorge, ele não está desde o início desse processo, porque tinha caído antes de começar, não foi? Presidente, eu não observei se ele tinha saído antes do início do processo. Quer que eu ligue para ele para saber se ele está com problema? Jorge, vamos aguardar a volta dele. Vamos para outro processo. Essa metropolitana aqui aguarde um pouco, que a gente vai passar para o processo 2 da pauta, acolher o voto do doutor Fernando Bandeira para esse processo número 1. Ok, Jorge? Pois não. Deixa O item 2 suspense. da pauta. Pois não. O item 2 da pauta é da São Júlio Tadeu, autofração 44841, descumprimento de resolução, não recolhimento da RVPO. Relator Cleiton Leal foi pelo deferimento. Ok, com a palavra o representante da empresa. Bom dia, senhores conselheiros. Bom dia, Fábio. Bom dia, demais colegas de trabalho. Eu queria apenas, assim, eu acho que essa autuação, ela já foi negociada com a Grande Recife para efetuar o devido pagamento. Por isso que o próprio relator já consentiu isso e deferiu, porque já existe 4 autos em primeira instância, Fábio pode até comprovar, que já foram deferidos, porque já foi negociado com a Grande Recife os devidos pagamentos. Eu não queria nem, assim, já pelo mérito, era uma questão já de deferimento, apesar de que no processo tem erros formais que também invalidaria essa autuação, que é exatamente o não reconhecimento pelo próprio jurídico, de que esse processo trata de concessionárias, né, aplicada às concessionárias, e a gente colocou isso também, mas eu considero que, no mérito, isso já foi negociado com a Grande Recife, já foi pago, por sinal, quando essa autuação tinha sido lavrada, e no dia 15 de agosto a empresa apresentou o devido comprovante
que foi negociado com a Grande Recife e já foi devidamente pago. Então, diante dessa situação, eu peço aos senhores conselheiros que considerem exatamente o deferimento, de acordo até com o relator do próprio relator. Obrigado. Ok, obrigado. Com a palavra o jurídico. Não tenho nada a falar, não. Ok. A Dice, com a palavra. Ok, conselheiro, na defesa não tem nenhuma constatação. Estou vendo agora no recurso que tem um pagamento aí, um acordo no recurso. Na defesa não tinha. E quanto à questão que Antero levanta, de que seria aplicada a concessionária, eu acho que ele confunde as coisas. A resolução é aplicada, a resolução 003 de 1989 é aplicável às permissionárias e estabelece exatamente quais obrigações as permissionárias devem cumprir para aceitar, quando decidem aceitar publicidade em seus veículos. Entre uma dessas obrigações é o recolhimento do RVPO até o 5º dia do mês seguinte à data da veiculação da propaganda, coisa que ela não fez. Poderia já ter, da defesa em primeira instância, apresentado o pagamento do recurso. Eu estou vendo agora no recurso que tem um documento aqui, só que em fase de recurso não se aceita novas provas, era para ter alegado na defesa. Então, o jurídico pode até se pronunciar melhor do que eu sobre isso, mas eu entendo que, na época do parecer técnico da decisão do presidente, a empresa não tinha feito nenhum acordo, nem efetuado nenhum pagamento. Então, eu entendo que o auto deve ser mantido. O jurídico quer se pronunciar sobre o fato levantado pela Dice. Se ele juntou a posteriori novas provas, aí não tem como ser juntado ao processo nem analisado pela comissão, não. Ainda tem que ser afastado isso, só analisar o que ele juntou na primeira instância. Ok, obrigado. Ok. Em votação, processo número 2 da pauta. Presidente, o Fernando Bandeira votou. Já estou no ar, viu, presidente? Já estou no ar. Ok. Estamos no processo número 2, doutor Fernando. E aguardamos você para a votação do processo número 1, viu? A gente deixou suspenso, número 1 da pauta. Ok, então, processo número 2, doutor Fernando é impedido de votar, se considera impedido. 2, 3, 4, 5 da pauta. Estamos Perfeito. no processo número 2. Ok. Em votação, vereador Júnior, seu voto. Pelo deferimento. Conselheira Marcela, seu voto. Pelo deferimento. Eu voto pelo deferimento do processo. Processo deferido, Jorge. 4-0. Deferido 4-0, ok, presidente. Registrado. Quer voltar para o item 1? Voltamos para o item 1. Falta colher o voto de doutor Fernando Bandeira, Metropolitana, doutor Fernando. Não apresentar veículo agendado para vistoria. Está faltando o seu voto e o meu. Seu voto, por favor. Eu voto pelo deferimento do processo. Ok, eu sou pelo indeferimento. Processo deferido, Jorge. 4-1. Registrado, presidente. Posso chamar o item 3? Pode. O presidente, o item 3 e o item 4 referem-se ao mesmo assunto do item 2. Poderia-se replicar a votação? É a mesma coisa. A gente pode votar em bloco. O item 3 e 4. Que é o mesmo Ok. item do 2. Ok. Isso, mas empresa distinta, né? Não é isso?
Da mesma empresa. É do mesmo grupo. Agora, Ok. o item 2 é São Judas e o 3, 4 e o 3 e o 4 é do consórcio Recife, mas refere-se ao mesmo item, ao mesmo assunto. Pronto. Vamos colocar em bloco. Processo 3 e 4 da pauta, com a palavra operadora. Os mesmos argumentos que eu fiz para o item 2, eu replico e coloco em votação. O jurídico, com a palavra. Não tenho nada a explanar, não. A Dice. A mesma coisa, Felipe. Na defesa não tem apresentação de pagamento nenhum, não tem nenhuma documentação que comprove que ela tinha feito alguma negociação ou que tinha efetuado algum pagamento. E o que ela anexa em fase de recurso não deve ser conhecido por essa comissão. Então, eu entendo que o auto deve ser mantido. Ok. Em votação, processo número 3 e 4 da pauta. Conselheira Marcela, seu voto, no qual não é relatora. Pelo deferimento. Pelo deferimento. Jorge, por favor, alterar o voto de doutora Marcela no item 3. Ok, vai ser registrado. Vereador Júnior, seu voto. Pelo deferimento. Conselheiro Cleiton, seu voto. Deferimento. Eu voto pelo deferimento, Jorge. Deferido 4-0. Processo número 3 e 4 da pauta. Ok, presidente, registrado. Posso chamar o item 5? Pode chamar, Jorge, o item 5. Item 5 da pauta é da CSR, auto-infração 41923, descumprimento de portaria, motorista sem utilizar máscara. Relator Zé Roberto, pelo indeferimento. Com a palavra, operadora. Pessoal, eu acho que esse assunto é um assunto que eu peço a compreensão de vossas senhorias, porque o período da pandemia, pelo fato de já estar no período findo dela, as exigências foram já retiradas da obrigatoriedade, até pela própria Grande Recife. Nesse dia em foco, o agente fiscalizador não abordou o motorista no momento da irregularidade, suposta irregularidade, que foi a máscara que ele considerou que estava fora do local apropriado. A operadora, foi a primeira autuação que a operadora teve com relação a esse item, diante de mais de 1.000 motoristas em operação. A operadora apresentou, na sua defesa, todos os procedimentos que ela vem adotando com rigor, abraçando a causa da pandemia, utilizando todas as mídias internas, externas, jornais, cartazes, nos terminais. O nosso CERN fez uma campanha e continuou fazendo até este ano, mas, obviamente, que a pandemia já foi finalizada, a própria Grande Recife já retirou as exigências de sanitização, e hoje já não tem mais a obrigatoriedade da máscara. Então, naturalmente, um ou outro caso poderia surgir e ser observado, apesar de que o agente fiscalizador não abordou o motorista no momento da irregularidade, que, obviamente, diante de algumas circunstâncias, o motorista pode ter retirado por algum motivo, afastado do nariz, e ninguém sabe se efetivamente ele estava fora do nariz ou fora da boca ou coisa desse tipo, porque o agente não abordou. Mas diante desse cenário atual, em que a pandemia já está extinta, e apesar de que no momento da autuação a portaria ainda considerava a exigência da máscara, mas é da razoabilidade
que essa autuação seja considerada nula diante do cenário, diante das circunstâncias da pandemia. E principalmente diante de que a empresa vem e vinha adotando todos os procedimentos de combate ao vírus da Covid. Então, peço a compreensão de vocês, diante da razoabilidade, de deferir o pleito. Obrigado. Ok, obrigado. Com a palavra o jurídico. Não tenho nada a comentar, não. Ok, com a palavra Disse. Bom, conselheiro, o auto é claro. O motorista estava sem máscara, não é que estava no queixo, estava no nariz, já é claro. O motorista estava sem a máscara. Na época da autuação, em janeiro, existia a obrigatoriedade de utilização do equipamento de proteção e o motorista estava sem fazer uso dele. A empresa pode alegar mil coisas, que faz campanha, que é a única autuação, mas é que nós fizemos um trabalho em janeiro por solicitação do Ministério Público para essa verificação e constatamos que o motorista da empresa, nessa data, estava trabalhando sem autorização do equipamento. Então, entendo que o auto deve ser mantido. Ok, obrigado, Adice. Em votação, processo número 5 da pauta. Motorista sem utilizar máscara. Doutora Marcela, seu voto. Pelo deferimento. Conselheiro Cleiton, seu voto. Olhando direitinho aqui na época, foi em janeiro ainda, estava na época de epidemia, da pandemia, né? Então eu mantenho o voto para o indeferimento. Ok. Vereador Júnior, seu voto. Vereador Júnior, seu voto. Eu acho que ele saiu, presidente. Eu acho que caiu a conexão dele. Hein? Voltou. Vereador? Pelo deferimento. Ok. Processo 5, Jorge. Indeferido, 3-2, voto de Minerva. Ok, presidente. Voto Minerva. Certo, registrado. Posso chamar o item 6? Pode chamar. Empresa Caxangá. Agradecemos a Antero Paraíba, né, pela participação. Item 6, Caxangá. Autofração 38997, desvio de itinerário, não realizar atendimento. Relator Inaldo Freires votou pelo deferimento. Com a palavra o representante da Caxangá. Bom dia a todos, aqui é Rosvaldo. Gostaria só de fazer um registro desse desvio, que na verdade foi um desvio pontual, onde quando a empresa foi contactada sobre o que estava ocorrendo, foi no Bacurau, né, à noite, ela de imediato fez a correção do atendimento. Foi um motorista, infelizmente, pontual, que estava tirando as férias e não foi devidamente orientado sobre esse atendimento. No momento que nós recebemos a queixa, foi de imediato corrigido o atendimento. Não houve queixa de usuários sobre o não atendimento. Isso mostra que foi uma situação pontual, isso não vinha ocorrendo. Isso demandou também uma outra coisa nossa, interna, né, que foi um incremento do nosso pessoal de monitoramento. Hoje nós tínhamos um representante em cada garagem vendo à noite, vendo o processo do Bacurau, né, de madrugada. Nós reforçamos essa equipe para que esse fato não volte a ocorrer. Então, na verdade, queria pedir assim, uma situação que não é corriqueira nossa, né? Pedir a consideração dos senhores para uma relevância desse processo, porque foi uma situação pontual e que não houve um prejuízo em massa para o usuário.
uma vez que o serviço ele não tinha uma reincidência nesse assunto, nunca houve, e de imediato também foi corrigido e em consequência disso, nós reforçamos nossa equipe noturna para que esse fato não volte a acontecer. Então, pedi a consideração dos senhores nesse sentido. Obrigado. Ok, obrigado. Com a palavra o jurídico. Não tenho nada a falar, não. Obrigado. Com a palavra a Dice. Com a palavra a Dice. Razoabilidade não. A linha é uma linha de Bacurau. Fábio está cortando, Fábio. O pessoal do Bacurau estava recebendo... Diga, Jorge. Estava cortando sua voz. Deve ser a internet aqui. Bom, a irregularidade se deu no Bacurau, linha de Bacurau, que opera entre 0 e 4 horas da manhã. Foi às 2 horas e 42 minutos da manhã. Não realizou o atendimento à Águazinha. Desde o dia 11 de julho, a empresa estava ciente de problemas nessa linha, que o inspetor mandou um e-mail à operadora comunicando esses problemas, e a autuação é de 30 de julho. Ou seja, na verdade, não houve nenhuma ação efetiva da empresa em que isso não ocorresse. E essa é apenas uma das multas. Vai chegar outras multas dessa mesma questão. Então, não há que se ter aqui o princípio de ser razoável. É uma linha de Bacurau, de madrugada, colocando os usuários em risco, apenas porque o motorista não quis realizar o atendimento. Então, eu entendo que o auto deve ser mantido. Ok, obrigado. Em votação, processo número 6 da pauta. Desvio de itinerário. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo deferimento do processo. Conselheiro Cleiton, seu voto. Voto pelo indeferimento. Conselheira Marcela, seu voto. Voto pelo indeferimento. Ok, eu voto pelo indeferimento. Processo indeferido, Jorge. 3-2. Indeferido 3-2, presidente. Registrado. Item 7 da pauta é também da empresa Caxangá, auto-infração 33356, dificultar ou opor-se à ação fiscalizadora. Relator Zé Roberto votou pelo indeferimento. Com a palavra a operadora. Senhores, nesse caso, estamos tratando do terminal integrado do Xambá. Como todos conhecem, um terminal de dificuldade muito grande operacional em função do volume. Tiramos por dias daí do terminal no horário de repouso cerca de 40 ônibus para tirar o repouso fora do terminal. Terminal muito difícil de operação, nesse sentido, em termos de espaço. Pelo deslocamento do GPS, nós temos o registro de 2 minutos, que o veículo ficou na área do desembarque. Então, lembrando que hoje nós trabalhamos com a integração temporal, que demanda um certo tempo também para o pessoal. Nem todo mundo passou ainda pela catraca, dependendo do momento que o ônibus chega no terminal. Então, gostaria de pedir, nesse caso, pela razoabilidade desse processo. É um terminal muito difícil, como todos conhecem. E não foi uma ação proposital do motorista de deixar o veículo estacionado na área de desembarque, mas é uma condição, infelizmente, inerente do terminal, um problema de mobilidade dentro desse TI. Gostaria de pedir aos senhores pela razoabilidade do processo. Obrigado. Obrigado. Com a palavra o jurídico. Tenho nada a falar, não. Com a palavra a Dice. Ok, conselheiro. Nesse caso também não tem que se ver pela razoabilidade, não. Não há nenhum motivo para o veículo permanecer parado no desembarque depois de ter efetuado o desembarque dos passageiros. Ele ficou lá parado, além tempo infinitamente superior, quase 5 minutos parado lá no desembarque, conforme está no relatório técnico. Então, o fiscal está lá todo dia nós temos um agente lá, e ele sabe das condições do terminal, sabe as ordens que são execuídas ou não em determinado momento, não era horário de pico, então eu entendo que o auto deve ser mantido. Ok, obrigado.
Processo número 7 da pauta em votação. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo deferimento do processo. Conselheiro Cleiton, seu voto. Deferimento. Vereador Júnior, seu voto. Pelo deferimento. Conselheira Marcela, seu voto. Pelo deferimento. Processo deferido, Jorge. 4-1. Item 7, deferido por 4-1. Ok, presidente, registrado. Presidente, eu observei que Diego Costa, ele entrou e saiu. Não sei se ele voltou. Diego Moreno. Ele saiu novamente. Pronto, posso prosseguir? Pode prosseguir, Jorge. Pronto, item 8, também da Caxangá, autofração 33354, PEV quebrada. Relatora Marcela Campos votou pelo deferimento. Ok. Item 8 da pauta, com a palavra a operadora. Senhores, Rosivaldo ainda, sobre esse item, sobre a PEV, a gente sabe que operamos numa área muito complicada. A PEV, ela tem ela é muito sensível à poeira, a muita coisa. Nós não tivemos nenhum registro de quebra da PEV desse veículo no dia anterior, nem nos dias posteriores. Não houve nenhuma intervenção pontual no sentido de corrigir quebra. Nós temos por garagem um eletricista, uma pessoa exclusiva para fazer a verificação de PEV noturna. Todo ônibus que entra na frota, que entra na garagem à noite, ele tem sua PEV vistoriada, tem uma pessoa exclusiva para ver isso. O motorista, ele é orientado na saída de frota também a fazer o teste. Infelizmente, nesse caso, nós tratamos com uma situação que é um problema intermitente. Ele surge e, ao mesmo tempo que ele surge, ele também desaparece. Infelizmente, não foi identificado nada desse veículo que pudesse remeter a que o elevador, a plataforma elevatória estivesse precisando de alguma manutenção a nível de quebra. Então, gostaria de pedir, por não há, inclusive, reincidência nesse caso, nós tratamos isso com muita, mas muita seriedade aqui internamente na empresa. Se o veículo ele está com qualquer defeito da PEV, ele não sai de forma alguma, ele é corrigido. Como eu expliquei para os senhores, é um profissional em cada garagem fazendo a verificação disso o tempo todo. Então, pela razoabilidade, por não haver histórico, por termos tanto cuidado com relação a esse equipamento, por não ter havido registro de queixa de usuário, não houve nenhum registro para nós com relação a essa PEV. Então, peço pela razoabilidade do processo, mais uma vez agradeço aos senhores. Obrigado. Obrigado. Com a palavra o jurídico. Não tem nada não a falar. Obrigado. Com a palavra disso. Bom dia, presidente. Só para registrar aqui a minha entrada aqui, eu tive um pequeno atraso. Peço desculpas a todos. Bom dia, Diego. Seja bem-vindo. Obrigado. Com a palavra Dice. Bom, a Dice manteve o que já teve no parecer técnico, que foi, inclusive, pelo cancelamento, porque se trata nós estamos em setembro, se trata da primeira ação da empresa em relação à PEV. Então, nós, em primeira instância, no parecer técnico, sugerimos ao presidente o cancelamento e mantemos a nossa posição. Fábio, você pode repetir, que eu não sei se cortou para as outras pessoas, eu não escutei direito, não. É porque no parecer técnico da defesa, nós já tínhamos sido pelo cancelamento, porque trata-se da primeira autuação, nós estamos já em setembro, é a única autuação de PEV da operadora. Então, pelo princípio da razoabilidade, nós sugerimos o cancelamento e ficamos surpreendidos quando esse processo entrou em pauta. Ok. Processo número 8 da pauta. Em votação, doutor Fernando Bandeira, seu voto.
Eu voto pelo deferimento do processo. Doutora Marcela, seu voto? Pelo deferimento. Opa, Marcela é relatora, desculpe, Marcela. Vereador Júnior, seu voto? Pelo deferimento. Conselheiro Cleiton, seu voto? Deferimento. Porque eu voto pelo deferimento. Processo deferido, Jorge, 5-0. Registrado. Presidente, Diego, você quer dar continuidade? Vamos começar agora os da Borborema, né? Estava no item 8, agora vai para a empresa Borborema, isso. Né? Exatamente, okay, positivo. Então. Diego, antes de entrar no item da Borborema, poderia fazer um esclarecimento aqui? Pode sim, fica à vontade. É o seguinte, eu fui verificar o processo, que eu sempre gosto de dar uma olhada, e esse processo 10 e esse processo 11 passou batido, porque eles eram para ter sido cancelados em primeira instância, porque há erro formal no preenchimento dos autos. Então, não sei, realmente foi erro nosso, esse processo deveria ter sido cancelado em primeira instância. O parecer técnico foi pelo indeferimento, mas agora você está... Mas era para ter sido pelo deferimento, porque há um erro formal nos dois autos. Entendi. Como já teve recurso, né? Então a gente... Eu sugiro, não, é só né, para esclarecer aos conselheiros, antes de então tá bom. iniciar. Ok. Então, itens 9, 10 e 11 são o mesmo motivo de infração. Salvo esse esclarecimento de Fábio acerca dos itens 10 e 11. Eneida está presente. Tem alguma objeção que a gente possa analisar os três em bloco? Se for possível, eu gosto, o 1 e o 9 e o 10 poderia ser. Porque são da mesma linha. Já está pelo deferimento. Pronto, o 10 e o 11. 10 e 11, né? Certo. Pronto, então vamos ver o 9 e o 12, porque são de linhas diferentes, pode ser? O 12 ele é outra infração, mas você... Certo, então, linhas diferentes e é outro motivo. Então vamos para o... Então vamos ver o 9 e depois 9. O 10 e o 11. Tá, ok. Certo. 9, então. Pronto. Processo número 9 da pauta, com a palavra operadora. Esse auto foi lavrado pela não realização do horário de 10 e 1 na linha de Candeias, TI Tancredo Neves. A viagem que foi notificada de 10 e 1, ela não foi realizada por um motivo justificado e imprevisto. Foi um veículo que apresentou problema na mola quebrada e teve que ficar aguardando socorro. Essa viagem foi informada ao Grande Recife através do relatório de quebras e ocorrências. Também, pela quebra desse veículo, também não realizamos o horário de 7 e 7, também devidamente informado em RDO ao CTM. O veículo que quebrou foi substituído por outro veículo, 827 foi o que quebrou, foi substituído pelo veículo 510. Se considerarmos que o fato da quebra foi imprevisível, que a empresa substituiu o veículo e que, de certa forma, já foi penalizada, porque pelo modelo de remuneração atual, né, a gente recebe pela quilometragem realizada, pelo serviço realizado. Então, de certa forma, já vamos ser penalizados por uma ocorrência que não foi proposital, nem uma ocorrência imprevista, que foi a quebra da mola desse carro. Ainda que essas duas viagens que não foram realizadas em função da quebra, essa linha ela opera com 13 veículos e 102 viagens. Duas viagens que não foram realizadas por motivo imprevisível, né? Não afeta tanto o prejuízo aos usuários, o fato de ter ocorrido essa quebra e de ter se perdido essas duas viagens. Então, pela razoabilidade, eu queria pedir o deferimento dos senhores conselheiros. Obrigado. Com a palavra o jurídico. Não tenho nada a falar, não.
Com a palavra, Disse. Ok, conselheiro, esse caso é aqueles casos simples, que a gente já debateu aqui diversas vezes. O veículo quebrou às 6h40 e a viagem não realizada foi às 10h01. Ou seja, ultrapassou aquelas 2 horas que tanto a comissão antiga como essa estabelece como razoável para que haja substituição do veículo. A empresa não fez a substituição do veículo, consequentemente, não realizando a viagem, deve arcar com a penalidade estabelecida no regulamento. Portanto, entendo que o auto deve ser mantido. Ok, obrigado, Disse. Em votação, processo número 9 da pauta. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo deferimento do processo. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto. Mais 2 horas. Foge à razoabilidade. Indeferimento. Conselheira Marcela, seu voto. Pelo indeferimento. Ok. Vereador Júnior, seu voto. Pelo deferimento. Ok. Processo indeferido, Diego. 3-2. 3-2. Então, agora passamos para os itens 10 e 11, que houve a ressalva da parte técnica. Com a palavra, a operadora. Esse auto número 11 foi da linha Jardim Piedade e gostaria de informar um equívoco do parecer do conselheiro Cleiton, no seu parecer, pois foi indicado que a empresa deixou de realizar 36 viagens. Na realidade, foram apenas 3 viagens e que decorreu por motivo de justificado, um acidente. Então, eu gostaria de inicialmente ressaltar essa falha na digitação. Não são 36 viagens, são 3 viagens. Queria também que fosse considerado que acidentes não acontecem propositadamente, né? E que, nesse caso, ocorreu uma vítima fatal, onde o veículo teve que ficar aguardando perícia e foi o veículo 807. No local, vitimou uma pessoa, né? A gerência de vistoria fez uma perícia, pelo fato de ter ocorrido vítima fatal, fez uma perícia detalhada no veículo, onde ficou comprovado que não foi por nenhuma falha de manutenção, de cuidado da empresa com relação à parte mecânica do veículo. Emitiu o seguinte parecer: não foi indicado o gerente da DIV, Alex, não foi identificado folgas, deformação de fraturas nas barras de direção, transmissão, nem nos terminais, ou qualquer outro defeito mecânico relacionado à manutenção como causador do acidente. Devido a esse ocorrido, deixando de realizar 3 viagens, numa linha em que são programadas 102 viagens nos dias úteis, né? E foi por um motivo excepcional e imprevisto. Então, diante do ocorrido, né, eu conto com a compreensão dos senhores, né, não foi nada proposital, o veículo estava em funcionamento, foi uma casualidade, um acidente, que votem pelo deferimento, pelo fato de não termos realizado 2 viagens nessa linha, 3 viagens. Uma foi a do próprio acidente. Ok, obrigado. Com a palavra o jurídico. Não tenho nada a falar, não. Com a palavra, Disse. Ô, conselheiro, só reforçando o que disse antes, os autos dos processos 10 e 11 contêm um erro formal no preenchimento. Então, eu sugiro o cancelamento. E também, aqui lembrar a Eneida que aqui não está em discussão a questão do acidente. Era só a realização do horário. Mas eu mantenho o que disse antes, eu entendo que sugiro aos conselheiros o cancelamento dos autos. Fábio, qual é o erro formal apontado pela Disse? O inciso
como foi colocado no auto. Cortou, Fábio. Poderia repetir? No enquadramento, é artigo 99, grupo 7, inciso 8. E foi colocado no artigo 99, grupo 7, inciso 9. Esse não tem regularidade. Ok. Em votação, processo números 10 e 11 da pauta. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Pelo deferimento dos processos. Vereador Júnior, seu voto. Pelo deferimento. Conselheira Marcela, seu voto. Pelo deferimento. Conselheiro Cleiton, seu voto. Deferimento, né? A própria DIS está solicitando isso, fazendo reconhecendo o erro no enquadramento. Ok, eu voto pelo deferimento dos processos deferidos, Diego. 4-1. Aqui os dois foram pelo indeferimento dos relatores, então ficou 4-1. Item 12 da Borborema, dificultar o processo fiscalizadora. O relator vereador Júnior Bocão votou pelo indeferimento. Diego, 5-0, viu? O relator mudou. Os relatores mudaram? Isso, okay. Tudinho foi pelo deferimento. Tá bom. Então 5-0, né? Ok. Item 12, então. Com a palavra, a operadora, item 12 da pauta. A autuação foi por desacatar ou opor-se à ação fiscalizadora, código de autuação, na linha de Bonança Jaboatão. Essa linha opera com apenas 2 veículos. Inclusive, o agente que costuma fiscalizar nesse terminal, quando a linha tem 2 veículos, ele pede para não recolher, não ordena o recolhimento imediato, justamente porque a linha só tem 2 veículos. Então, se recolher, vai ocasionar um tempo de espera enorme para os usuários. Nesse caso, o recolhimento, se fosse recolher antes da chegada do veículo substituto, ia ocasionar um tempo de espera gigante, né, para os usuários da linha. E ainda mais que o horário foi próximo às 16 horas, que já nesse terminal de Jaboatão, no TI Jaboatão, já dá início aos horários de pico, de maior movimentação de embarque nesse TI, com destino ao subúrbio. E a questão do recolhimento era pelo fato de um veículo que ele pediu para recolher estava com uma porca de um pneu folgada. Só que, apesar de a gente reconhecer que tinha falha, que precisava ser corrigida, pela questão do horário, o veículo recolheu após o horário de pico, não recolheu de imediato na hora que o agente determinou o recolhimento. Mas cada ônibus opera com 8 pneus, cada pneu tem 8 porcas, então uma porca folgada, em tese não, na realidade, se não for rodar demais, não ocasionaria nenhum risco para a segurança dos usuários. Destacamos que a empresa tem responsabilidade em garantir a segurança dos transportes de seus usuários, mas que também é importante que haja o diálogo e a compreensão do fiscal, né, da fiscalização, naquilo que merece a urgência do recolhimento, para não prejudicar os passageiros com um intervalo gigante de espera por uma coisa que poderia ser recolhida após o horário de pico. Então, por conta do que eu expus, né, pela razoabilidade, por ocasionalmente o defeito da porca não ocasionar risco imediato, porque o ônibus tem 8 pneus, cada pneu tem 8 porcas, então eu conto com
peço, aliás, a compreensão dos senhores conselheiros pela razoabilidade. Obrigado. Com a palavra o jurídico. Não tenho nada a falar, não. Com a palavra a vice. Bom, conselheiros, não sei se vocês estão aí com o processo aberto e vendo a foto da porta. Tá só folgada, não. Está praticamente solta. Aí a empresa quer que o fiscal seja razoável. Ela coloca um veículo nessa situação para rodar. Entende que não tem risco. Sabe se não tem risco ou não? Sabe o que poderia ter ocorrido ou não? Por conta dessa porca solta. O fiscal foi, dentro do previsto no regulamento, recolhe esse carro. Imediatamente. Não há que ter razoabilidade. Uma coisa é o carro está com a PEV quebrada. Não vou recolher, acaba essa viagem e recolhe depois. O carro está aí com a porta solta. E a empresa garante que não tem. Entraria no. Quer dizer, a empresa está jogando com. Vamos lá. Né? Garante que se o fiscal não tivesse visto isso, ela não teria visto. O motorista não ia avisar que tem porca solta nenhuma, porque a manutenção é assim, só funciona se o motorista fala que tem alguma coisa. Se o motorista entregar o carro e disser que não tem nada, não tem nada. Ninguém vai lá verificar nada. Então, eu entendo que não há que ser razoável nessa questão e entendo que o auto deve ser mantido. Ok, obrigado. Em votação, processo número 12 da pauta. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo deferimento do processo. Conselheiro Cleiton, seu voto. Indeferimento. Conselheira Marcela, seu voto. Voto pelo indeferimento. Eu voto pelo indeferimento, Diego. Processo indeferido, 4-1. Indeferido 4-1. Ok. Passamos então para os processos da MOB Brasil. Os 4 primeiros processos, né? São os itens 13, 14, 15 e 16. São todos anjos da guarda. O representante do MOB está presente. Jones, Diego, bom dia. Estou presente, sim. Oi, Jones, bom dia. Você tem alguma objeção que a gente analise os 4? Diego, com exceção apenas de 2, que seriam os 10.845 e o 12.629. Por quê? Nesses 2 processos, tiveram inclusive votos diferentes e eu tive a comunicação do relatório do vereador e ele identificou um ponto da nossa defesa que eu acho sensível a gente repisar aqui para a comissão, sabe? Os outros 2 não, podem ser julgados em blocos e eu entendo que inclusive o voto dos senhores relatores está coerente. Entendi. Então os itens 13 e 15 agora, né? Oi? Então os itens 13 e 15 agora para análise. 14 e 16 fica para depois. Isso. Ok, processo 13 e 15 da pauta, com a palavra a operadora. Bem, presidente, demais conselheiros, bom dia. Né? Estava com saudade até desse encontro da gente aqui e também de compartilhar aí dos julgamentos da comissão aí em algo. Mas, quanto a esses 2 processos, a gente só gostaria de frisar uma coisa, que é que todo mundo já sabe. A empresa já foi penalizada quando da retenção do veículo. Nós atestamos, inclusive já realizamos o convite por diversas vezes a vossas senhorias, caso desejassem conhecer como funciona a manutenção da empresa, atestamos nas defesas de que se houve falha, a falha foi na operação, com o sistema de anjos da guarda dos veículos em operação, e não que os veículos tenham saído danificados da garagem da empresa. Nesses 2 autos, infelizmente, diante da logística e considerando também o fato de
de serem veículos BRTs, não foi possível a substituição do coletivo, mas de imediato, mas a empresa realizou o conserto. Então, a gente não vai colocar aqui óbice ao entendimento dos senhores conselheiros quanto a esses, tendo em vista que não houve a substituição de fato do veículo. Ok, com a palavra o jurídico. Não tenho nada não a falar. Com a palavra disse. Mais uma vez, senhores, estamos aqui discutindo Anjo da Guarda na moto. Jones, muito bem-vindo. Obrigado, Fábio. Mais uma vez, nós estamos discutindo isso aqui. Ora, pessoal, veja o que é que a empresa quer agora. Que os senhores tenham um entendimento do Anjo da Guarda, que é uma coisa que coloca em risco a segurança dos usuários, o mesmo entendimento da PEV. Se eu estou com o Anjo da Guarda quebrado, mas substituo o veículo, ok, beleza. Qual a lógica disso? É um equipamento de segurança. Então, me desculpe, o conselheiro Reinaldo é totalmente coerente. Num, ele mantém porque é risco de segurança, no outro cancela porque substituiu o veículo. Não existe isso. É um equipamento projetado para garantir a segurança dos usuários. A empresa tem facilidade, o motorista testar esse equipamento, saber se está funcionando ou não, tem a obrigação de, assim que constatado o defeito, recolher esse veículo e alertar a operadora, mas não. Sempre espera que a fiscalização verifique o defeito para aí ela providenciar algum conserto. Então, mais uma vez, essa comissão não pode ser leniente com esse tipo de infração. Infração de anjo da guarda é uma coisa seríssima. Então, eu sou pela manutenção de todos os autos. Ok, obrigado, Adice. Em votação, processo número 13 e 15 da pauta. Anjo da Guarda sem funcionar, doutor Fernando Bandeira, seu voto. Essa inflação realmente é complicada, inclusive complicada para as empresas, né? Porque sem um anjo da guarda funcionar, você pode ter um acidente com vítima fatal. Então, é muito importante que isso esteja funcionando. Por esse motivo, eu vou ser pelo indeferimento do processo. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto. Indeferimento. Vereador Júnior, seu voto. Vereador. Ô, Fábio, só uma pergunta interessante. Esse anjo da guarda, essa verificação só acontece na móvel. Vereador? Vereador Júnior? Nesse pelo indeferimento, presidente. Ok. Cleiton, está com a palavra aí. Você estava falando. Estou falando aqui, Fábio, porque esse negócio de anjo da guarda só acontece com a empresa Móvel Brasil, né? E eu vejo, Fábio, vira e mexe aqui para mim, também alguns ônibus com as portas meio que esculhambadas na porta dianteira. Aí a minha pergunta é se essa fiscalização está sendo, de certa forma, uniformizada em todos os lados. Todas as empresas, todas as empresas são vistoriadas. Todas as empresas são vistoriadas. Okay, inclusive, algumas você consegue ter 100% do equipamento funcionando. Ok, Fábio. Okay. Algumas são exemplos e outras são... outras são, não vou dizer caso perdido, mas são complicadas. Ok, compreendo. Ok. Conselheira Marcela, seu voto. Conselheira Marcela, seu voto. A conexão dela caiu. Voltou.
Conselheira Marcela, seu voto. Oi, consegui retornar. Esses bens da guarda eu voto pelo indeferimento. Ok, eu voto pelo indeferimento, Diego. Processo 1315, indeferido 5-0. Indeferido, 5-0. Então, agora aí tem 14 bens da guarda. Com a palavra, a operadora. Obrigado, presidente. Bem, senhores, eu entendo as razões dos outros votos anteriores, né? A empresa sabe o quanto é grave a autuação. A autuação não, né? O defeito do sistema de anjos da guarda em si, que não é grave a autuação, mas sim o defeito, que expõe a empresa a riscos. Eu estava acompanhando a votação e eu percebi que vocês, os senhores, votaram pelo indeferimento num dos processos da Borborema, se não me falhe, que foi referente a uma das porcas dos pneus estarem folgadas. Entendo que no voto que foi proferido da Borborema, acompanhado pelos demais conselheiros, né, o veículo permaneceu em operação, então o risco não foi retirado, né? O risco não foi sanado de imediato. Nesses dois casos, não. A empresa reconhece que houve uma falha do sistema de anjos da guarda. Nós realizamos, assim como determinou a fiscalização, nós realizamos a retirada dos veículos de operação e fizemos a substituição. Então, elidimos o risco. Eu gostaria que os senhores levassem em consideração essa atenuante. A empresa, é óbvio que ela não tem interesse em ser autuada, em ser cada vez mais exposta nessa comissão e, sobretudo, ter esses problemas, porque, além de uma multa, isso pode impactar em uma série de outros fatores negativos que são indesejáveis para a imagem da empresa. Mas eu queria que os senhores pesassem em consideração essa questão sensível de que a empresa agiu de forma enérgica, substituiu os veículos assim que identificado o problema e os veículos também foram reparados. Então, houve a eliminação do risco. Então, sobre esse aspecto, eu gostaria de contar com a sensibilidade e o voto pela razoabilidade dos senhores, no sentido de deferir estes dois autos que diferem dos demais que acabaram de ser julgados. Obrigado, presidente. Obrigado. Com a palavra, o jurídico. Tem nada não a falar. Com a palavra, vice. Mantém o mesmo pronunciamento, conselheiro. Não há nenhuma proatividade da empresa. A empresa só vai depois que a fiscalização age. Não existe. Recolher a obrigação. A Borborema não recolheu, foi autuada por se opor à ação da fiscalização. E se a empresa também, a MOB, um dia, por acaso, não recolher o veículo, além da autuação da guarda, vai receber uma autuação de se opor à ação da fiscalização. Então, não vamos confundir as coisas. As autuações da MOB são sempre as mesmas. O fiscal verifica, o equipamento não está funcionando e só a partir daí a empresa se mexe para providenciar o conserto. E o fato de ter substituído ou não o veículo é irrelevante. Então, os autos têm que ser mantidos. Ok, obrigado, Adice. Em votação, processo 14 e 16 da pauta. Anjo da guarda sem funcionar. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Diferentemente do outro processo, a empresa, nesses dois casos, verificou, detectou o problema e substituiu os carros. Então, eu sou pelo deferimento dos dois processos. Conselheiro Cleiton, seu voto. Indeferimento. Conselheira Marcela, seu voto. Eu voto junto com Bandeira, vou pelo deferimento. Vereador Júnior, seu voto. Pelo deferimento, Zé. Ok, eu voto pelo indeferimento, Diego. Processos deferidos, 3-2. Deferidos 3-2. Só um minuto, tá? Ok.
Item 17 da MOB, não realização de horário. Pessoal, por favor. Ô, Fábio, tá falhando aqui hoje a internet, minha internet tá farrapando, deu uma corte aí. Nesse caso aí, Fábio, o recolhimento do veículo teve ação da fiscalização ou foi por conta própria da empresa? Só foi recolhido porque foi fiscalizado, Cleiton. É a mesma coisa dos outros dois. Não entendi essa fala de bandeira, não. Okay. Só foi recolhido porque a fiscalização atuou. E fiscalizou e atuou, senão não seria recolhido, não. Não entendi essa colocação de bandeira, não. A empresa. Foi a empresa, não. Foi a fiscalização. Tá cortando. Eu vou ter que sair e reiniciar. Tá cortando, viu? Deixa eu sair e voltar. Tá, não estou escutando, não. Com todo respeito. Mas se quiser prosseguir, prossegue. Eu vou ter que sair que está cortando. Veja. Deixa a Cleiton voltar. Está ouvindo agora, Cleiton? Pode falar agora, Fábio. Melhorou um pouquinho. A mesma coisa. Não foi a empresa que detectou o problema, não. Quem detectou o problema foi a fiscalização. E autuou e determinou o recolhimento do veículo. Eu não entendi onde Bandeira achou que foi a empresa que, por obra e graça, fez o recolhimento. É a mesma coisa sempre. Ela só recolhe depois que a fiscalização verifica o problema, autua o veículo e manda recolher. Aí ela recolhe para consertar. Ela não é proativa nenhuma vez. Ok, obrigado. Presidente, um momento. Conselheiro Cleiton, mais alguma indagação? Não, porque estava cortando, para mim tem alguma coisa diferente, mas não mudou nada não, obrigado. Pronto, você fez as indagações a Dice. Acho que o advogado queria falar, Jonas. Queria falar alguma coisa? Não, presidente, só uma fala rápida pela ordem, que fica chato para a gente escutar, principalmente da fiscalização do poder concedente, de que em nenhum momento a empresa é proativa. Gente, a empresa jamais será conivente com esse problema de Anjos da Guarda. Diversos recolhimentos são feitos antes mesmo da autuação e da vistoria do CTM. Então, não é interessante para a empresa estar sendo exposta aqui numa reunião com representantes de diversos órgãos, com o próprio órgão gestor, que é patrão da empresa, é o órgão gestor, não é? Finalmente. Então, eu discordo totalmente da fala, é até um pouco agressiva, no sentido de que em nenhum momento a empresa é proativa, gente. Vamos ao processo e a matéria que está sendo tratada de forma respeitosa com cada parte. Ok. Foi superado, já foi votado, tá certo. Obrigado. Escutei, você deu a palavra, tá bom? Vamos dar continuidade aos próximos itens, tá bom? Obrigado. Diego, qual item agora, a votação? Item 17, não realização de horário. O vereador Júnior Bocão pelo deferimento. O 18 é igual, de igual infração? Sim, desculpe. Mas foi pelo indeferimento o seu voto, né? No 18. Pode votar em bloco? Presidente, é só porque o seu é diferente, as razões são diferentes. Ok. Vamos para o 17. Item 17 da pauta, com a palavra a operadora. Obrigado, Roberto. Bem, senhores, nesse processo, gostaria de contar com o deferimento dos senhores, né, acompanhando aí o voto do relator, que acredito que foi o vereador. Não sei se os senhores se recordam, mas é lógico que certamente vão se lembrar que o mês de junho foi um mês bem impactante aqui em Pernambuco, né? Diversos deslizamentos de barreiras, pontos de inundações. Foi um mês difícil também financeiramente para a empresa, tendo em vista que a operação não seguiu da forma como deveria, por questões naturais. A demanda também caiu. Não sei se os senhores se recordam, mas os próprios senhores também lançaram campanhas
de doações. Então, do dia 6 ao dia 8 de junho, a empresa, inclusive, colaciona na defesa diversas reportagens dos principais jornais aqui de Pernambuco, relatando as precipitações de chuvas na região metropolitana e os desastres ocasionados. Então, nós argumentamos este ponto, inclusive, antes mesmo da autuação pelo poder concedente, a empresa enviou carta tempestiva ao órgão gestor, relatando os problemas para o cumprimento dos horários, tendo em vista as fortes chuvas que fogem ao controle, né, de qualquer gestor, seja ele do poder concedente, seja ele da concessionária. Então, com base nessas razões, a própria DICE, inclusive, sugeriu o cancelamento de um dos autos. Mas eu gostaria de reiterar aos senhores o cancelamento de todos os autos, tendo em vista que foram ocasionados por situações, fatos fortuitos, questões da natureza e de força maior, que não temos a gerência sobre esses aspectos. Então, com base nisso, eu gostaria de contar com um deferimento desses autos. Obrigado, presidente. Ok, obrigado. Com a palavra o jurídico. Não tenho nada a falar, não. Com a palavra disse. Conselheiro, nós analisamos a argumentos da empresa. No 6 e 8 de junho não teve nenhuma precipitação que pudesse acarretar perda de horário. Inclusive, a empresa anexa a reportagem de maio, que tem mais a ver com chuva de junho. Anexou cartas que mandou querendo que fosse... Querendo não. No final do mês de maio. Tanto que não teve nenhuma atuação no final do mês de maio, que foi quando teve aqui? chuva. Comprei Juntando a relatório da PAC. Comprei na nós, ou foi numa... Acho que comprei na... No dia... não, comprei na... Tá falando. Opa. CRK. Continua. Que não precipitação. Então, continuamos com o que diz o nosso parecer. Nós somos o cancelamento do auto 12649 e o não cancelamento dos autos 12644, 12646 e 12650, porque não há nenhuma justificativa. Inclusive, no RDO que ela envia, mais uma vez, não é uma omissão de informações. Não há nenhuma informação sobre chuvas, sobre perda de horário. Então, os autos devem ser mantidos. Ok, obrigado a Dice. Em votação. Opa, pois não, Diego. Cortou um pouco, é só para ficar esclarecido. O Fábio ele sugere o cancelamento do 12649, é isso? A mesma é o parecer. Nós somos pelo cancelamento do auto 12649 e manutenção do 12644, 12646 e 12650. Ok, então. Ok, Diego, esclarecido. Esclarecido. É só para na hora da votação eu poder anotar o voto de cada. O 12649 foi deferido em primeira instância. Ah, ele não era nem para tratar aqui, não é? Okay. Isso, ele foi deferido aqui em primeira instância. Okay. Vou corrigir aqui. Obrigado. Ok. Em votação, processo número 17 da pauta. Não realização de horário. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo deferimento do processo. Conselheiro Cleiton, seu voto. Eu voto pelo deferimento do 12646 e 12649, já que Fábio já em primeira instância, né? 12646, 12649 deferimento e 12644 e 12650 em deferimento. Deu para anotar, Diego? O voto anterior teve alguma discussão? Foram todos pelo indeferimento, né? O voto anterior foi de quem? Bandeira votou pelo deferimento. O primeiro voto, doutor Bandeira. Okay. Deferimento de todos. E Cleiton
pelo deferimento do 12646 e indeferimento do 12644 e 12650. Que o 12649 não é objeto do recurso. Ok. Isso. Doutora Marcela, seu voto. Eu voto pelo deferimento. Ok. Eu voto pelo indeferimento, Diego. Os autos 12644 e 12650, então eles foram deferidos por 3-2. E o 12646 foi deferido por 4-1. Ok, Diego. Okay. Então, próximo item, 18. Diego, tu pode repetir, por favor? Tu pode repetir, por favor? Repito. O 12644 e o 12650 deferidos 3-2. O 12646 foi deferido por 4-1. E o 12649 ele não é objeto de recurso. Então, já corrigi aqui. Obrigado. Nada. Então, item 18 agora, também na realização de horários, José Roberto votou pelo interferimento. Com a palavra a operadora. Com a palavra a operadora. Presidente. Bem, senhores, nesse processo em questão, nós trazemos o mérito, repisando as questões de deficiência de questão mecânica e, infelizmente, não houve a anotação em RDO, mas eu gostaria que os senhores pesassem a razoabilidade e o bom senso, né, considerando uma premissa maior. A empresa ela é remunerada pelo custo. Então, o que efetivamente ela gasta, ela recebe. Então, se ela não realizou a viagem, ela já foi penalizada em sua receita. Por quê? Porque ela não recebeu pela viagem do poder concedente. Então, obviamente que não é interesse do empresário, não é interesse da concessionária o descumprimento de horas, o descumprimento de horários. Porque no momento que ela descumpre, ela já é penalizada, né, sumariamente na sua receita, que deixa de obter o recebimento pelo órgão gestor referente àquela viagem. Então, com base nessa questão, gostaria de pedir aos senhores que votassem pelo bom senso e cancelamento da autuação. Obrigado, presidente. Com a palavra o jurídico. Não tenho nada a falar, não. Com a palavra disse. Mais uma vez, senhores, o que a empresa quer que essa comissão valide é uma narrativa de quebra. Não há nenhuma informação no processo de quebra de qualquer veículo, não há indicação de numeração de veículo, não há indicação no RDO de qualquer problema nessa linha, nessa data. O que ela quer que essa comissão faça é que valide o discurso dela que tem quebras indeterminadas, quebras sem número de ordem de veículos, quebras sem saber em que linha esses veículos quebraram. Ela quer simplesmente que a comissão valide essa narrativa. E nós temos que nos ater ao processo. E o processo não traz nenhuma prova de que houve qualquer quebra, o que leva à conclusão de que ela não fez a viagem porque não quis. Então, o auto deve ser mantido. Ok, obrigado, Adice. Em votação, processo número 18 da pauta. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo deferimento do processo. Conselheira Marcela, seu voto. Eu voto pelo deferimento. Conselheiro Cleiton, seu voto. Indeferimento. Vereador Júnior, seu voto. Vereador Júnior, seu voto.
Tá ouvindo? Zé Alberto? Vereador, agora estamos escutando. Seu voto. Deferimento. Ok. Deferido 3-2, não é? Presente. Qual foi o placar? Eu calculei 3-2, né? O deferimento 3-2. Eu sou Zé Roberto. Deferido 3-2. Isso, 3-2. Ok, então encerramos com a móvel. Obrigado, João, pela... Obrigado, Diego, presidente, demais conselheiros, Bandeira, Fábio também, obrigado, viu? Bom dia. Abraço. Passamos agora para a Conorte, os itens 19, 20, 21, 22 e 23. Todos são o mesmo motivo da infração, que é cobrado dos usuários de importância indevida dentro do terminal C. O representante da Conorte, Dr. Henrique, está presente, não é? Isso, Diego. Podemos analisar os 5 em conjunto? Bom dia, Diego. Talvez eu precise me alongar um pouquinho mais do que os 3 minutos, então por mim não tem problema julgar em conjunto, desde que tenha uma razoabilidade um pouquinho de se eu passar um pouco para eu consiga terminar minha exposição. Talvez eu nem chegue aos 3 minutos, mas por mim pode acontecer o julgamento em bloco, desde que tenha uma razoabilidade aí no tempo da minha exposição. Tudo bem, então. Ok. Aceito. Com a palavra, a operadora. Bom dia, presidente, mais conselheiros. Referente a essa atuação, que é quando supostamente o Conorte está cobrando aí uma importância indevida dos usuários, eu queria chamar a atenção a esse tipo de atuação, porque o que é que está acontecendo? Basicamente, o Conorte chega no terminal, abre o coletivo lá na plataforma correta, onde é determinado pelo CTM, e algum usuário, evado aí de completa má-fé, simplesmente passa na frente, ele entra aí pela parte dianteira do coletivo e convém trabalhador, convém comum, ou seja, que é aquele tipo de vem que não precisa de uma autorização do motorista, a liberação do motorista para que ele consiga adentrar, passar a catraca para dentro do coletivo, né, a parte do meio ali, final do coletivo, e aí o Conorte está sendo penalizado com esse tipo de atuação. Só que, conselheiros, juridicamente falando, o consórcio Conorte ele não tem poder de polícia para realizar esse tipo de, digamos assim, barreira. Ou seja, o usuário foi lá, entrou no coletivo e o Conorte simplesmente não tem um poder de polícia de ir lá e retirar esse usuário de dentro do coletivo. E juridicamente falando também, caso o consórcio Conorte faça isso, de ir lá e retirar o usuário que pode ter algum tipo de deficiência que o Conorte, alguma deficiência que nem seja muito aparente, digamos assim, o Conorte pode até responder juridicamente, respondendo algum tipo de por danos morais, situação constrangedora ou qualquer coisa do tipo. Quem está lá no terminal e que tem poder de polícia é a administração pública. Então, se a finalidade da administração pública ao realizar esse tipo de lavratura de autuação é que não seja, não se torne comum a situação de furar fila, quem deve agir para que esse tipo de situação não ocorra é a própria fiscalização que está lá no terminal. Quem tem poder de polícia é a administração pública. O consórcio Conorte ele não tem poder de polícia para fazer esse tipo de coisa, de ir lá e retirar o usuário à força de dentro do coletivo. Não pode, é uma situação que não procede. E o que é que está acontecendo? Simplesmente o consórcio Conorte está sendo penalizado por esse tipo de situação. Caso seja por essa razão, tendo em vista que não compete ao consórcio Conorte realizar esse tipo de barreira, digamos assim, ou caso o usuário entre lá de forma completamente de má-fé, porque todo mundo que está ali na realidade da operação sabe, conhece que aquela porta dianteira é aberta tão somente para portadores de deficiências, portadores de... para os usuários que estejam grávidas ou com alguma outra deficiência que dê essa prioridade, essa gratuidade, todo mundo conhece de atuação. Quem entra na frente para realizar o cartão está evadindo de má-fé. Quem tem que fazer essa barreira, ou se não exercer o poder de polícia para retirar, é o Grande Recife, certo? Então, consórcio Conorte gostaria de reiterar aqui o pedido de cancelamento desse tipo de autuação, uma vez que não é razoável, a gente entende que está, inclusive, à margem da legalidade desse tipo de autuação, porque o consórcio Conorte não tem poder de polícia. Inclusive, solicitar aqui que, caso a CJRI compreenda pela manutenção desse tipo de autuação, que deixe registrado em ata o que é que o motorista do consórcio Conorte pode fazer legalmente para que retire esse usuário que adentrou ali de má-fé para entrar no coletivo. Né? A gente gostaria de entender qual seria
qual seria a medida, qual seria o meio que o consórcio Conorte teria para que a gente tenha registrado em ata que a CJRI compreende que essa medida é a válida e é a prudente para tomar, para que lá na frente a gente também não responda por alguma atitude que a gente pediu para que alguém se retirasse do coletivo. Né? A gente também precisa estar aí resguardado da situação. Então, gostaria de reiterar, caso seja mantida a manutenção desses autos de infração, que a CJRI registre em ata quais são as medidas que o consórcio Conorte pode tomar, e gostaria de reiterar também que os autos fossem cancelados. Ok, obrigado. Doutor, assim, eu entendo a sua preocupação com esse registro, mas nós julgamos recursos. Essa parte que você está falando é operacional, é lá na ponta. Eu acho que essa solicitação sua pode ser em outra, não sei se na DICE ou em outro momento operacional, lá no Grande Recife. Nós julgamos recursos. Já aconteceu a infração, tá entendendo? Então tem que ser antes de acontecer a infração lá, como é que você pode agir na área operacional. Eu entendo assim. E a gente... Pois não. Então, pelo menos para que seja registrado no auto-infração, por exemplo, que o motorista abriu especificamente para que o motorista abriu a porta especificamente para que esse usuário adentrasse no coletivo, e não para todo mundo. Porque, por exemplo, quando a porta do coletivo está aberta no local, aí a gente pune nosso motorista. Entendo. Mas é feito, eu estou lhe comunicando. Essa parte é operacional, é lá na ponta, essa solicitação sua. Não é na gente, aqui na CJRI, que é operacional o que você está falando. De qual forma você pode agir? Você está certo, você quer saber. Quando acontecer tal fato, de qual forma eu posso agir? Você quer registro disso, você está certo. Agora, não é nossa comissão que vai dizer. O operacional é que pode lhe instruir sobre isso. A gente julga só o recurso. Eu queria deixar claro. Eu queria dar uma palavra. Oi. Pois não, Cleiton. Pronto, é uma situação meio que não é totalmente culpabilidade por parte da empresa, e a fala do advogado da empresa também merece ser, como eu disse, ser destaque nessa questão. Porque, visto a área de embarque junto com as plataformas de embarque nesses terminais, elas serem muito próximas. A minha dúvida, né, e acho que isso tem que ser esclarecido mais por parte do Fábio, do próprio consórcio, esse embarque é feito na área de desembarque ou na área de embarque? Porque se for na área porque existe uma culpabilidade em ambas, né? Na área de desembarque, eu com usuário mesmo nesses cantos, na área de desembarque é muito complicado, porque existe os espertinhos, que são os bocudos, que se acham os donos do mundo, e eles ficam ali, como onde vai desembarcar, eles já entram ali para querer ficar na frente dos outros, independente de qual a situação. Mas a pergunta é, se o passageiro, se é para os dois, CTM e para a empresa, se o passageiro embarca na área de desembarque, no meu entender, não vai embarcar pela porta dianteira, porque as portas estão todas abertas, né? Então ele vai adentrar no veículo na porta do meio e na porta de trás. Isso é um ponto. Se esse usuário está embarcando na área de embarque, né, aí eu vejo uma culpabilidade maior por parte do CTM, né? Isso eu tenho que, de certa forma, reconhecer isso, porque, infelizmente, depende muito da população, educação, tudinho, mas a gente sabe que a gente vive numa sociedade que só Deus na causa, né? E na questão lá, no terminal ainda em si, que não existe integração temporal, é aberto a porta do meio e a porta de trás. Agora, se o motorista abrir as 3 portas de uma vez, né, a boléu, aí eu vejo que há uma culpabilidade por parte da empresa, né? Porque, por exemplo, no Tancredo Neves eu vejo muito isso. O pessoal, os ônibus, ele abre a porta
antes da declaração temporal, abria a porta traseira e a do meio, e depois que abria a porta dianteira para aquelas pessoas que realmente tinham direito. Por quê? Porque quando, veja o raciocínio que realmente é importante, quando as pessoas que têm direito à integração entram no ônibus e ocupam as cadeiras, e até algumas pessoas em pé, aí o motorista abria a porta dianteira, que era para entrar idosos e pessoas que tinham direito à gratuidade. Então, esses espertalhões não entravam mais, porque a ideia do espertalhão é entrar logo para vir sentado. Então, é uma coisa muito complicada isso, de ver aonde é a causa e em que momento é a causa, está entendendo? Ok, vamos escutar a Dice, que operacionalmente está na ponta. Com a palavra, Dice. Conselheiros, Cleiton matou totalmente aí a charada. O que é que está acontecendo? O motorista, ao chegar, em vez de abrir lá na plataforma de embarque as portas traseira e central para o pessoal embarcar, aguardar um pouco para aí abrir a porta dianteira e verificar, porque é obrigação dele, verificar se a pessoa tem direito ou não a permanecer ali na porta dianteira, já diminui 95%, 90% a possibilidade de socorrer. Porque o cara quer a vantagem. Ele está pagando a tarifa para sentar lá nos bancos antes do pessoal que está embarcando pela traseira e central. E só faz isso porque o motorista, ao chegar, em vez de fazer um procedimento simples, que é, cheguei no embarque, traseira, dianteira, que é onde eu tenho o pessoal organizando fila. Aí, traseira, embarcaram, dianteira agora, sua carteira de idoso, sua carteira de livre acesso. O motorista tem uma responsabilidade, não é essa mania de dizer que achar que o motorista não tem poder nenhum dentro do ônibus, não. E se não tiver, se esse cara emburacou e foi, tem policiamento terminal, tem gestor terminal, para o carro e chama o gestor para ir lá parlamentar. Agora, ninguém quer se comprometer. A realidade é essa. O mais simples é deixar como está. E ainda mais que a empresa não tem perda nenhuma, que o cara está pagando de novo a tarifa, na verdade está tendo ganho. Então, são soluções simples que a empresa pode fazer para minorar isso. E lembre que eu disse isso aos senhores, então, umas 4, 5 anos atrás, que ia chegar um monte dessas autuações. Por quê? Porque não foi tomada nenhuma providência. Está frouxo, eu vou. Né? A partir do momento que se tomar uma providência, a empresa conversar com o pessoal da fiscalização, do GBF, vamos fazer assim assado, vamos fazer tal procedimento, isso garante que isso vai acabar ali. Então, a entendo que os autos devem ser mantidos. Então, quer dizer, Fábio, e nesse caso aí, o motorista chega na plataforma de embarque e abre as 3 portas de uma vez só, é isso. Porque lá tem a área de desembarque e cada linha tem sua plataforma de embarque. Se fosse invasão no desembarque, ele estava nem discutindo isso. Eu não vou penalizar o motorista da empresa por invasão no desembarque. Presidente, pela ordem. Isso aí que está sendo tratado, essa possibilidade de abertura das 3 portas, não tem na motivação do auto-infração. Então, no mínimo, esse auto-infração tem que ser julgado irregular porque não está com motivação necessária, entende? Se a DC entende que, por exemplo, o motorista ele pode ir, por exemplo, abrir 2 portas anteriores antes da dianteira, que esse tipo de portador ele tem prioridade no embarque, por isso que a porta é aberta ali, para não ter uma desprioridade, digamos assim, entre aspas, né? Então que isso conste na motivação do auto, porque a ausência dessa informação, inclusive, pode levar ao entendimento dos ilustres conselheiros, porque isso aí não está no auto-infração. Inclusive, a fala da DC é que 95% dos carros acontece assim. Qual foi o auto? A gente vai fazer o quê? O Henrique, o auto é se o motorista permite a gente entrar e pagar. O problema todinho é esse. Ele não quer tomar providência nenhuma. Para ele está bom demais. O motorista não tem esse poder, Fábio. Não tem poder de polícia para impedir o usuário. Tem que até outro dia. O NATV estava filmando lá o Bom Dia Pernambuco no TI de Rio Doce. O motorista não instante chamou a polícia para tirar um cara que tinha pulado a catraca. Não, chamou a polícia porque não tem poder pulando, a empresa não tivesse ganhando, o motorista estava tomando providência. Que ia ver a filmagem lá, o pessoal pulando a catraca. Então não chamou a polícia porque justamente não tem poder de polícia. Okay. Exatamente isso. Foi esclarecido.
Roberto, eu acho que já tomei já. Eu acho que é o seguinte, viu, advogado da empresa Henrique aí? Eu acho que é uma questão normativa da própria empresa, para os seus operadores. Chegar na plataforma de embarque, abrir a traseira do meio. Depois de 2 minutinhos é que abre a da dianteira. Vai acabar isso aí. Agora isso é questão interna. Assim ficou, no meu entender agora, ficou entendido isso. Porque no Tancredo Neves funcionava dessa forma, porque abriu as 3 antes e a gente acionou não, conversou com o pessoal da Veracruz, né, aqui na área sul. E o que é que aconteceu? Os ônibus começaram a diminuir essa situação dos espertinhos para a porta dianteira. Só abrir a traseira e a do meio. Se vocês fizerem isso, eu tenho certeza que resolve. Porque aqui em Tancredo Neves, que é uma UI daqui, já é um terminal tão grande quanto esse, resolveu. Beleza, Cleiton. Sim, eu vou repassar o administrativo do Conorte, tá? Agora, se puder, levar em consideração que isso aqui está sendo alinhado agora para cancelamento desses autos de fração que não tinha sido alinhado antes. Obrigado. Ok, obrigado. Foi esclarecido pela DIC os procedimentos, foram falados. Colocar em votação o processo 19 ao 23 da pauta. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo deferimento dos processos. Conselheira Marcela, seu voto. Eu voto pelo indeferimento. Conselheiro Cleiton, seu voto. Eu voto pelo indeferimento de todos. Vereador Júnior, seu voto. Eu voto pelo deferimento. Ok, eu voto pelo indeferimento. Processos indeferidos, Diego. 3-2. 3-2 indeferidos, mais o 20, o vereador ele tinha sido pelo deferimento. Então fica 3-2 também, né? Isso. 3-2, ok. Então o último item da pauta 24 é Anjo da Guarda, a relatora da Sala Campos votou pelo indeferimento. Com a palavra a operadora. Bom, presidente, esse tipo de auto-infração relacionada ao Anjo da Guarda é aquilo que a gente já vem discutindo nas últimas reuniões. De fato, o consórcio Conorte foi cometido aí por essa quebra, mas assim que tomou conhecimento, a gente deu início imediato às tratativas necessárias para que fosse consertado. Então, a gente gostaria de pedir a razoabilidade para que seja cancelada a auto-infração em razão da incidência de fato força maior, que é fato que foge do controle da empresa, né? Inclusive, reforçando aí a fala de Jones, né, na reunião, que a gente sempre atua de maneira preventiva, mas de fato pode ser acometido aí no meio da operação, e é justamente esse ponto, nesse motivo de fato força maior, que a gente bate aqui para que seja cancelada a autuação. Muito obrigado. Obrigado. Com a palavra o jurídico. Tenho nada a falar, não. Ok, com a palavra a Dice. Conselheiros, antes da guarda, não é necessário de me estender. Entendo que o auto deve ser mantido. Ok. Em votação, processo número 24 da pauta. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Indeferimento. Vereador Júnior, seu voto. Indeferimento. Conselheiro Cleiton, seu voto. Voto pelo indeferimento. Eu voto pelo indeferimento, Diego. Processo indeferido. 5-0. Ok, então assim finalizamos a pauta de hoje. Ok, obrigado a todos. Até a próxima. Boa Bom semana, dia a pessoal. todos. Tchau. Até a próxima. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia a todos.